Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui, mais uma semana em torno da palavra. A Andressa já entrou aqui. Bom, podermos sentar à mesa e compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. Também a irmã Toninha já está aqui. Bênção do Senhor, meus irmãos. A nossa leitura de hoje, ela está no livro de Êxodo, no capítulo de 10 ao 12. Então, se você ainda não fez a leitura, se já fez, nós vamos compartilhar o texto juntos. Se você ainda não fez a leitura, eu quero te orientar a fazer essa leitura, Faça a leitura, nós leremos a Bíblia inteira até Apocalipse, Estamos fazendo isso de forma cronológica, vai ter alguns momentos que leremos textos iguais em óticas diferentes, Mas esse texto aqui de Êxodo, é o momento que nós estamos lendo, e tem sido bênção para a nossa vida. Então, quero te incentivar, paz Daiane, paz Mari, incentivar você a fazer isso, Ter esse tempo com a palavra, ore, Faça seu devocional, Além do tempo com a palavra, também um tempo de oração. Amém, meus irmãos? A leitura, então, em Êxodo 10, 12. Nós, domingo, fizemos a leitura do 11 e terminamos com a chuva de granizo que varreu a terra do Egito, acabou com as plantações, com o gado, e mesmo assim Faraó permaneceu com o coração duro. Deus agora envia Moisés novamente e diz assim: olha, Moisés, diga ao Faraó que se ele não deixar o meu povo ir para me adorar, terá uma praga de gafanhotos, que vai agora comer o que restou, o que o granizo não acabou, os gafanhotos agora vão comer o fruto que está prestes a sair, as árvores, a plantação que estava ali, que resistiu à chuva de granizo, ele vai comer tudo. E Faraó, e aí Deus já orienta Moisés e diz assim: Moisés, o coração de Faraó continuará duro. Faraó não vai libertar vocês, mas vai lá e faça. É isso que Deus está dizendo. Os gafanhotos vêm, comem tudo, irmãos. E aí os próprios oficiais de Faraó suplicam a ele e falam assim: deixa esse povo ir. Deixa esse povo ir, Manalda. Deixa esse povo ir, Anselmo. Eles estão dizendo assim: olha, nós não aguentamos mais. Está acabando com tudo. Olha só, o país está em destruição. Porque um país, irmãos, que não guarda o Senhor, que não tem o Senhor como Deus da sua vida, ele é destruído pelo pecado. É isso. O que está acontecendo ali, irmãos, é fruto do pecado. Fruto, irmãos, da idolatria, fruto do coração duro. É isso que está acontecendo. Então, guarde isso. Quando nós olhamos o nosso país, e o nosso país não é só as autoridades, irmãos, porque as autoridades são aquelas que nós elegemos, mas aquilo é o consenso, de um todo. Quando nós, nos curvamos a ideologias, quando nós nos curvamos a esse tipo de coisa, na verdade, nós estamos idolatrando. E aí, irmãos, naturalmente nós começamos a sofrer. E era isso que estava acontecendo ali. E aí eles vão lá e falam: olha, deixa o povo ir, deixa esse povo ir, nós não estamos aguentando mais o sofrimento, deixa esse povo ir. Mas aqui há algo importante, irmãos. Algo importante que acontece, eu quero ler com você. Êxodo capítulo 10, do 9 ao 10, diz assim: Moisés respondeu: iremos todos, os jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. E Faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir levar seus filhos pequenos. Eu sei do plano mal intencionado. Ele estava questionando Moisés quem iria adorar. E aqui há uma coisa importante, irmãos. O que é o Egito? Nós precisamos entender nesse contexto. Sandro, Vanessa, irmã Sônia. O que é o Egito nesse contexto? O Egito, irmãos, é o símbolo do mundo onde Deus não é o Senhor. Onde o Senhor não reina. Isso, quando você ler aqui o Egito, é isso que ele simboliza. E aí escute isso. O mundo, irmãos, sempre vai querer colocar limitações. Você pode, o homem pode ir, mas as crianças é pesado, As mulheres não podem. Olhando numa lente espiritual, irmãos, quando você não ensina a criança ou adolescente no caminho do Senhor, nós vamos perder uma geração, irmãos.
E aí quando nós olhamos uma geração que não respeita pai, que não honra, uma geração, irmãos, que começa a se perder, irmãos, sabe, em relacionamentos, irmãos, homossexuais, quando nós começamos a ver tudo isso, é porque, irmãos, é fruto do pecado. É fruto do pecado. E isso vai acabando com as vidas. Então, quando nós olhamos e não ensinamos a palavra, porque o que temos ensinado, irmãos, não somos contra, né? Pelo contrário, nós amamos todos, irmãos, mas precisamos ensinar a palavra. A palavra precisa ser pregada da forma, irmãos, que ela é genuína. Então o que estava ali? Faraó estava dizendo: olha, não leve as crianças pequenas, deixe eles aqui, não ensine eles a adorar, não ensine eles a prestar culto a Deus. Numa ótica espiritual, é isso que ele estava fazendo. Deixe as mulheres em casa, porque as crianças pequenas não ficariam sem as mães, ou quem estaria ali cuidando deles. Então, não só vai os homens. É assim que o mundo vai se comportar conosco, dizendo assim: olha, você não tem tempo, você não pode, não, você está cansado, né? Deixa a criança aí, estuda demais, não, é muito puxado. E aí você não consegue ter um tempo para adorar a Deus, um tempo para prestar culto a Deus. Essa é a ótica secular. Mas foi Deus quem disse: vá com todo mundo, vá com os bens, vai com tudo. Não permita, irmãos, que o inimigo ele ocupe ocasião naquilo que nós devemos fazer ao Senhor. Não permita que a sua carne diga assim: olha, não, eu vou ter que arrumar a casa hoje, então não dá para eu ir à igreja, ou eu tirar um tempo de devocional, porque tem tanta louça, tem tanta roupa, ou então a empresa tá tanta coisa para arrumar, então eu tirar 30, 40, 50 minutos para ter um tempo de adoração vai me impedir, vai ser difícil. Você está entendendo, irmãos? É essa a ótica do mundo. A ótica do mundo vai te impedir de fazer, mas a ótica do Senhor está dizendo: vá para a adoração, vá adorar, vai bendizer o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Coloque isso no Senhor, porque a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve, adore ao Senhor. Mais uma vez, irmãos, Faraó chama e se arrepende, né? Porque ele está vendo os gafanhotos comerem tudo, a plantação, acabar com tudo, mas é da boca para fora, é uma adoração em vão. Por quê? Porque ele está pedindo para que Moisés ore ao Senhor, mas depois o coração continua duro. Olha só, Êxodo 10:16. Sem demora, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais dessa vez e supliquem ao Senhor seu Deus que ele livre desta morte. Ele vai lá e fala: olha, eu me arrependo, mas é só para tirar a dor, não é um arrependimento genuíno. E aí, irmãos, quando ele traz o povo novamente, irmão Edson, para essa situação bela, olha só o que ele diz. O Senhor vai lá e fala assim: olha, então eu vou colocar uma escuridão por 3 dias, que as pessoas não vão conseguir enxergar. Preste atenção, Êxodo 10:23. Nesse período as pessoas não conseguiram ver umas às outras, e ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas haviam luz como de costume. Irmãos, esses textos, irmãos, eu estou trazendo uma ótica espiritual para que entendamos. O que está acontecendo ali é, de fato, as pessoas não estão conseguindo enxergar. É aquele dia que você está 3 horas e o tempo fecha e fica aquela escuridão, Jurandir, e você não consegue enxergar as coisas. Era isso que estava acontecendo, irmãos. Mas, trazendo, irmãos, numa ótica espiritual, irmãos, as trevas são os nossos pensamentos obscurecidos. O que são trevas, irmãos? É quando não enxergamos, irmãos, o caminho e tropeçamos. Quando nós não temos a possibilidade de ver onde estamos errando, nós não temos condições de nos arrepender. Então, o que estava acontecendo com o Egito? Eles estavam cegos no seu erro, cegos no seu pecado. E agora, Faraó, irmãos, diante dessa situação terrível, que é ficar ali 3 dias sem enxergar, mas Deus fala assim: olha, para que você saiba que sou eu que estou fazendo, vocês ficarão sem luz, mas lá na terra de Gozém vai ter luz normal. Irmãos, naquela época não existia energia elétrica. Deus, ele decide tampar a lua, as estrelas, o sol, só naquela região, né, onde o povo do Egito estava, e na região onde os israelitas estavam. Só Deus pode fazer coisa dessa para mudar o coração do homem. Mas Faraó, com o coração duro, não permite. Mas naquela hora, na hora da dor, olha o que ele diz. Por fim, Faraó mandou chamar Moisés e diz: vão e adorem ao Senhor. Disse ele:
Podem até levar seus filhos pequenos, mas agora preste atenção. Mas deixem os seus rebanhos aqui. Aqui é outro ponto, irmãos, que nós precisamos dar luz à palavra. Ó, vocês podem ir. Vão, então, bom, leve seus filhos. Mas os seus recursos, não. Não. O seu gado, porque naquela época não existia moeda. O que era moeda? Era a sua plantação, eram os seus animais. Então vocês podem ir, mas o seu recurso não. Ir à igreja, tudo bem, irmãos. Ir, adorar, orar. Mas contribuir, não. Isso não. Isso não. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos pegando dos nossos recursos e fazendo o nosso Deus. É isso a mentalidade do mundo. E você já ouviu isso com certeza. Alguém dizendo assim, olha, mas você dá dinheiro na igreja, ou você ajuda alguém, ou você entrega para alguém. E aí, irmãos, nós não entendemos que tudo que temos é do Senhor. Vamos olhar com uma ótica mais profunda para esse texto. Você lembra de Jacó quando chega na casa do seu tio, que é o pai desse povo? Quando ele chega lá, ele não tinha nada, mas Deus começa a abençoar e dar prosperidade a ele, ele passa a ter. Não mudou, irmãos, o que temos é o Senhor quem nos deu. Essa mentalidade secular que valoriza demais, irmãos, a posse, o bem, sabe, o dinheiro, que todo momento está pré-julgando. Não é isso o que Deus quer. O que Deus quer é um coração pronto a abençoar, um coração pronto, irmãos, a ser uma bênção para que o evangelho vá mais longe. Adore ao Senhor. O que é adorar ao Senhor? É entregar aquilo que você tem, e não só recurso, a sua vida. Adore ao Senhor. E a palavra nos garante que os nossos celeiros se encherão quando temos feito isso. Deus nos abençoa, irmãos. Mas o que é importante não é o ato somente, a intenção, o coração, a forma que você faz. Né? Deus nos abençoa, e é isso que a palavra está dizendo. Você lembra que Jacó um dia chega e fala, olha, Senhor, eu vou entregar a 10ª parte de tudo que eu tenho, se o Senhor me abençoar. E olha aqui, a família sendo abençoada. Eles chegam no Egito com 70 pessoas e agora nós vamos ler que eles saem com 600 pessoas. Você imagina 600 pessoas produzindo terra, gado. Irmãos, é uma família multiplicando, é Deus prosperando uma nação, Deus fazendo uma tribo, uma nação. Só quem pode fazer isso? O Senhor. Só o Senhor pode nos abençoar, irmãos. E nós precisamos entender que o fruto do nosso trabalho, que a nossa vida precisa adorar ao Senhor. E aí Deus vai dar a última sentença ao Egito. Faraó fica bravo e fala assim, olha, nunca mais eu quero ver seu rosto, e se eu ver seu rosto, você vai morrer, Faraó, Moisés. E agora o Senhor, ele dá uma ordem, fala assim, olha, todo primogênito do Egito vai morrer. Seja da casa de Faraó e seus oficiais, todo gado, seja o primogênito daquela mulher que está no campo, todos vão morrer. E aí começa, irmãos, o capítulo de número 12, a narrativa da Páscoa, que é a passagem do anjo que vai levar as crianças egípcias. Deus, irmãos, ele diz assim para o povo de Israel, pega um cordeiro, cada família. Uma família pega o cordeiro e vocês vão assar esse cordeiro. Deus coloca direitinho o que eles precisam fazer, né? E fala assim, olha, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais da porta. Êxodo capítulo 12, verso 13. Mas o sangue nos batentes da porta servirá de sinal, e marcará as casas onde vocês estão. E onde eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Pois à meia-noite, irmãos, à meia-noite o Senhor passará. O que é meia-noite? Simbolismo de meia-noite. Meia-noite, irmãos, é o lugar de tensas trevas. É o lugar, irmãos, que você está longe do pôr do sol, né? E longe do momento que o sol vai nascer. Você está no momento mais difícil. E o que Deus está dizendo, nessa hora, nesse momento mais difícil, eu vou poupar vocês. Eu vou poupar vocês. Mas vocês precisam fazer isso. Olha só o 12, capítulo 12, 24 e 25. Lembre-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. O que era? Era para lembrar aquilo que Deus fez na vida deles. E o que isso aponta, irmãos? Nós precisamos entender aqui algo importante, irmãos. Isso aponta para Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro, quando ele é imolado, e eles comem daquele cordeiro e
passa o sangue nos umbrais das portas, o que está acontecendo ali? Eles estão dizendo assim, olha, aqui nós obedecemos à voz do Senhor. E o sangue desse cordeiro inocente é o que vai nos proteger da morte. O que Jesus fez? Jesus era o cordeiro inocente, irmãos, que nos tirou do pecado e da morte. E hoje nós podemos erguer as nossas mãos e celebrar, porque o Senhor nos libertou. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus, irmãos, é o que nos livra, é o que nos garante a vida eterna. Foi o sangue de Jesus que nos salvou do pecado. E foi o sangue do Cordeiro aqui representado que poupou o povo de Israel por ordem do Senhor. O Senhor permite, irmãos, que esses homens ali do Egito morram porque Ele é um Deus justo e sabia do coração deles. Sabia que o coração deles era mau, queria o mal do povo de Israel. Fizeram isso, mataram as crianças. E Deus agora está agindo com justiça sobre esse povo. Deus, Ele é justo, irmãos. Permita, irmãos, que o Senhor quebrante o seu coração. E agora chega o fim deste povo. Porque agora o Senhor vai libertar o povo de Israel. O Senhor vai tirar. E aqui eu preciso dizer, irmãos, toda dor tem um fim. Todo momento de luta tem um fim. Todo momento de tribulação tem um fim. Eu não sei qual momento que você e sua família passaram ou estão passando, mas se curve e obedeça a palavra do Senhor, porque toda dor tem um fim. Aleluia. Todo problema chega um momento que Deus diz, chega, basta. Deus é poderoso. Ele fez isso com o povo que estava 430 anos, irmãos, no Egito, mas chegou a hora da libertação, chegou o momento deles entrarem na sua terra. Nós precisamos, irmãos, almejar não uma terra que vai acabar, não um lugar que vai desfalecer, mas esperar no Senhor, porque um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo e levar para si, para a nossa terra, para o lugar da nossa habitação, que é a Jerusalém Celestial, o lugar onde nós estaremos com Ele eternamente. Essa é a esperança, irmão, de todo cristão. A nossa esperança não está só nessa vida, sabe? Nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora preste atenção no versículo 50 e 51. Todo o povo de Israel, o texto diz todo o povo, seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e Arão. E aí olha só, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. A vida eterna, irmãos, está em obedecer a palavra do Senhor de forma plena. Nós estamos num processo de santificação. Então, claro que nós erramos, irmãos. Mas qual é o grande segredo? Não permanecer com o coração duro. Se arrepender. Quando você errou, sabe? Se arrependa. Quando você pecou, quando o pensamento ruim veio, quando a fala veio, quando, sabe, a atitude errada veio, se arrependa. Porque não faça como o Faraó, que se arrepende. Porque está sofrendo e depois volta a fazer o que está errado. É isso que o Senhor está dizendo, porque o povo obedeceu a voz do Senhor, fez como Ele disse, pegou o cordeiro, Deus abençoou. Nós precisamos, irmãos, de uma única coisa. Parece loucura o que vou dizer, mas é. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e permitir que Ele governe a sua vida. É somente isso. A salvação não está em entregar, em fazer, porque quando Ele é o Senhor da sua vida, toda a sua vida está debaixo dele. Você está entendendo o que Deus está dizendo conosco, falando conosco hoje? O sangue do Cordeiro livrou. E o sangue de Jesus é o que nos livra de todo pecado e purifica a nossa vida, irmãos. Uma coisa que Deus abençoe esse povo, sabe o que é, meus irmãos? É que na hora que eles estão saindo, Deus fala assim, olha, você vai na casa dos egípcios e peça, porque a briga com o Faraó está no ambiente, né, ali do governo, mas o povo era vizinho, então morava aqui Gozém, a outra cidade estava ali, o povo estava ali perto, e aí o povo de Israel vai lá e fala, olha Senhor, nós estamos indo adorar o nosso Deus, e Deus mandou vir aqui pedir um vaso, uma túnica, e o povo do Egito começou a dar ofertas para eles, irmãos. Eles não precisaram guerrear, Deus guerreou por eles, Deus abençoou eles, irmãos, chegou nas mãos dele. Tem coisa que vai chegar nas suas mãos, só confie em Deus. Falo isso porque o Espírito Santo toca no meu coração nesta manhã a dizer, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Mas quando o Senhor te abençoar, adore o nome dele com tudo, com a sua vida, com o seu tempo, sabe, com seus recursos, com tudo.
com a sua família inteira. Adore ao Senhor. Você está entendendo hoje o que Deus está falando? E agora eu quero orar, irmãos. Vamos orar juntos. Clamar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos, baseado nessa palavra por toda a nossa família, pelos nossos netos, pelos idosos, para que todos adorem ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez na cruz. E hoje nós temos salvação, sabe? E vamos orar, irmãos, para que Deus liberte um povo que está com um estilo de vida vazio, escravo no pecado. Amém? Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo precioso. E quero orar, Senhor, baseado nesta palavra. Que todo ser que tem fôlego possa te adorar. Desde, Senhor, do recém-nascido ao mais idoso. Senhor, que o nosso tempo, ainda que eu sei que corrido por causa da dinâmica deste mundo, mas que ele não nos impeça, como temos feito aqui, Pai, todos os dias, 20, 15 minutos, de adorarmos, termos tempo com a palavra. Que seja assim a nossa vida, Pai. Uma vida de adoração diária, Pai. Que não seja, Senhor, só nos momentos de crise ou nos momentos difíceis, mas que seja, Senhor, uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida que te adora, Senhor. Pai, que esse seja o maior compromisso até acima do nosso descanso, até acima do nosso lazer. Que nosso tempo com o Senhor, Pai, seja uma prioridade na nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, com a nossa família ter cultos domésticos, aonde a família, Senhor, adora o Senhor. Que possamos nos reunir no templo, Senhor, como comunidade para adorar ao Senhor. Que possamos ter o nosso tempo de solitude devocional, nós e o Senhor, para que possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que possamos abrir o nosso coração ao Senhor, Pai, sem medo de ser julgado, porque o Senhor nos escuta. Nós oramos, Senhor, pela igreja, oramos, Senhor, pelo povo que está, Senhor, obscurecido no pecado, está sem luz, está caminhando em trevas, Senhor, e tem tropeçado nos seus próprios erros e desejos. Pai, traga a esses irmãos, Senhor, a luz de Cristo, revela, Senhor, convence eles do pecado, para que todos possam glorificar e exaltar o seu nome, Pai. E por último, nós agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. Nós somos indignos, não poderíamos, Senhor, estar nem aqui hoje, mas o Senhor, por misericórdia, nos salvou. Nós éramos dignos, Senhor, Pai, de estarmos fora da arca, Pai, e o dilúvio nos tomar, era isso que merecíamos, mas o Senhor, por misericórdia, nos salvou, nos alcançou, Pai, e nós somos gratos por isso e te louvamos, e agradecemos por esse tempo, no nome santo de Jesus, amém, meus irmãos, que bênção. Tá aqui, ó, nós estamos em 20 pessoas e eu estou muito feliz com isso. Eu quero só deixar aqui a nossa leitura, irmãos, de amanhã, se você quiser ler antes, né? A nossa leitura vai ser Êxodo capítulo 13 ao 15. Então vamos ter esse tempo com a palavra, vamos ter esse tempo, se você ainda não leu hoje, leia hoje a palavra. Nós estamos fazendo isso de forma cronológica e está sendo uma bênção. Amém, Romário, amém, Anayane, que bênção. E, irmãos, eu quero deixar um convite também hoje. Amanhã, na verdade, terça-feira nós temos oração, quarta-feira às 20 horas nós temos culto na nossa igreja e domingo às 10 horas nós temos a nossa celebração. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E hoje, faltou falar isso aqui, hoje, irmãos, nós não celebramos a Páscoa, celebramos a ceia do Senhor. Foi o que nós fizemos domingo passado. Então, nós temos cumprido a ordem do Senhor de ceiar. Então, a igreja agora ceia, fazendo isso em memória ao Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui. Eu estou feliz que nós estamos num grupo maior e eu tenho chamado esse tempo de juntos. Então vamos fazer juntos. Convide mais pessoas. Coloque aí no seu grupo. Fala, olha, 6 horas da manhã, vamos estar junto lá, orando, intercedendo. Compartilhe. E eu sei que Deus vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Uma ótima semana a você. Que Deus te abençoe. E até amanhã às 6. Tchau.